Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Vamos ficar de pé. Vamos entrar na palavra, porque eu tenho certeza que o Senhor recebeu os louvores e adoração. Vamos agradecer a Deus pela semana, por nos dar essa oportunidade de podermos estar aqui, glorificando o nome dEle, onde muitos não tiveram essa oportunidade. Vamos agradecer a Deus por Ele se manifestar dentro do nosso coração, nos dando o verdadeiro sentimento que significa fé. E essa fé venha crescer poderosamente e venha tomar conta das pessoas que estiverem ouvindo também essa palavra. Que o Espírito Santo de Deus venha tocar cada uma das pessoas que estiverem ouvindo. Que o Senhor venha operar em nome de Jesus nesse lugar, ó Pai Todo-Poderoso. Fala conosco, que a Tua palavra venha nos fortalecer, venha nos dar mais crescimento, igual a árvore plantada a ribeiros. Abençoe as pessoas nos hospitais, as pessoas perdidas nos vícios, que não tem como conseguir sair, igual o povo que estava no Egito, e o Senhor foi lá com a sua mão forte e tirou todos através da pregação de Moisés. Que o Senhor, através dessa pregação, venha transformar vidas. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Abram vossas Bíblias em Tiago 2. Tiago 2. Tiago. Depois de Hebreus, lá no Novo Testamento. Amém, glória a Deus. A palavra do Senhor fala assim: meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com vestes preciosas, e entrar também algum pobre com sórdia vestimenta, e atentardes para o que traz as vestes preciosas, e lhe disserdes: assenta-te tu aqui no lugar de honra, e disseste ao pobre: tu fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado, porventura não fizeste distinção dentro de vós mesmos, e não vos fizeste juízo de maus pensamentos? Ouve, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonraste o pobre. Porventura não vos oprime os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Porventura não blasfemam eles o bom nome sobre vós foi invocado? Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura e a lei, amarás o teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas se fizeis acepção de pessoas, cometeis pecados e sois redarguidos pela lei como transgressores. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse: não cometerás adultério, também disse: não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultérios, mas matares, está feito transgressor da lei. Assim falei e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei de liberdade. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. Podeis assentar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tiago é irmão do Senhor Jesus. No começo talvez ele não acreditasse. Assim como tudo no começo as pessoas duvidam, não acreditam. Mas num determinado momento na caminhada do Senhor Jesus, dos milagres que ele fez, da palavra da ressurreição, o seu irmão começa a acreditar na palavra e escreve no final o livro de Tiago. Tiago aqui está falando na igreja para as pessoas que estão fazendo acepção de pessoas.
pessoas que estão colocando gente com poder aquisitivo, com dinheiro acima da média e deixando os pobrezinhos sentados praticamente no chão. Está fazendo acepção de pessoas. E Jesus Cristo, ele veio para os humildes, para os simples, para os quebrantados de coração. Por isso ele está pregando essa palavra aqui para a igreja. Porque quando uma pessoa faz acepção de pessoas, ela está cometendo também o pecado. Jesus, através dessa palavra, ele vai nos mostrando o caminho. E através desse caminho, ele vai nos mostrando que são as pessoas pobres, as humildes, as quebrantadas, é que de verdadeiramente a fé nasce no seu coração. As pessoas que têm dinheiro, que têm bens materiais, geralmente, na maioria das vezes, elas colocam Jesus por último na sua vida. Enquanto que os quebrantados de coração colocam Jesus em primeiro lugar. Em Mateus 11, a palavra de Deus fala assim, vamos navegar na palavra do Senhor. Mateus 11, a palavra de Deus fala assim, 11, do 1 ao 6. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus respondendo disse-lhe: ide anunciai a João as coisas que ouviste e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. Aos pobres é anunciado o Evangelho. Bem-aventurado é aquele que não se escandaliza em mim. João Batista começa a pregação no Jordão, fazia parte daquilo que Deus tinha na vida dele. Abraçou aquela causa com fé, fé verdadeira, comendo gafanhotos e mel silvestre, andando na simplicidade, estando no deserto, mas pregando verdadeiramente a palavra de Deus. No começo teve dificuldades, como todos nós temos dificuldades em qualquer área da nossa vida, porque no começo é aprendizado, e você vai crescendo conforme o caminhar. Assim também foi na vida de João Batista. No começo as pessoas não iam, passavam, falavam que tinha um doido na beira do Rio Jordão, pregando o arrependimento, mas no determinado momento da vida dele, começa a ir aquelas pessoas pobres, pessoas que estavam sentindo falta da justiça de Deus na vida delas, começam a ir naquele lugar e ouvir a palavra, e com o coração quebrantado, começa a entender aquilo que Deus tinha de melhor na vida delas. Por isso o Senhor Jesus veio para os pobres, e começam a ir a batizar e chegar em suas casas e sentir bem, mesmo passando naquela dificuldade, mesmo sendo escrava, porque o povo judeu naquela época era escravo. Apenas os saduceus, os fariseus, apenas as pessoas da alta sociedade conseguiam se manter numa vida boa, mas os pobres estavam ralando na dificuldade para conseguir comprar o pão de cada dia. E quando eles entram naquele lugar no Rio Jordão para ouvir a palavra de João Batista, começa a ser transformado o coração da vida deles. E esse é o intuito da palavra. Por isso Tiago fala: não fazeis acepção de pessoas, porque esse evangelho veio para as pessoas humildes, esse evangelho veio para as pessoas pobres. Assim como João Batista, enquanto o povo estava no templo fazendo sacrifícios do dia a dia, João Batista estava lá no deserto, pregando a palavra com determinação, com vontade e com Deus no coração, fazendo a vontade do Senhor, porque também fazia parte desses pequeninos. Em 2 Coríntios, no finalzinho, o Senhor fala: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quanto mais nós somos fracos, mais a fé vai crescer dentro de nós. Esse é o verdadeiro intuito da pregação do Evangelho. E João sabia, por isso João continuava avançando. Quando ele manda seus discípulos para saber se Jesus estava fazendo a obra como ela tinha que ser feita, como estava profetizado na palavra, ele estava preso por Herodes, porque pregou a palavra para Herodes.
falando que o que ele estava fazendo não era correto, não estava estava indo contra a vontade de Deus, ou contra a palavra de Deus. Herodes manda prender naquele momento. Só não mata porque fica com medo do povo, porque o povo colocava João Batista como um profeta. E realmente ele era o último profeta do Senhor. Mas depois de uma festa feita na casa de Herodes, uma cunhada e a filha da sua cunhada armam contra João Batista e pedem a cabeça de João Batista. A partir daquele momento, o ministério de João acabou. Mas ele cumpriu à risca tudo aquilo que Deus queria que ele fizesse. Porque Jesus Cristo fala: se nós buscarmos a vida, morreremos. Mas se nós morrermos por causa do Evangelho, nós viveremos eternamente. Este é o sentido da pregação. Por isso, João Batista teve toda aquela caminhada e entregou o bastão para o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus continuou com o ministério, porque João Batista veio para pregar a palavra, para as pessoas se arrependerem e aceitar o Senhor Jesus como seu Salvador. Em Lucas 18, a palavra de Deus fala assim, Lucas 18, Lucas 18. Olha porque a pregação veio para os pobrezinhos. 18, a palavra de Deus fala assim: perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus disse: por que me chama bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. E disse ele: todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: ainda te falta uma coisa, vende tudo quanto tens, reparte aos pobres pelos pobres, e terá um tesouro no céu. Depois vem e me segue. Mas ouvindo ele isso, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Por isso Tiago estava falando para a igreja, para não fazer acepção de pessoas, porque o pobre, o quebrantado de coração, é que vai ter a fé verdadeira dentro do coração, esse que vai dar continuidade. Porque o rico, se apegado aos bens materiais, geralmente ele não converte o coração, é muito difícil. Aí que vai precisar daquele pobrezinho ser trabalhado no coração, ele vai olhar e vai ver a diferença, e aí vai querer também. Esse jovem rico chega em Jesus Cristo, querendo também andar nesse caminho. O Senhor Jesus falou: é fácil de andar nesse caminho, você pega tudo que tem e dá aos pobres, e aí você me segue. E aí ele olhou toda a sua riqueza e não conseguiu desprender, porque para se desprender das coisas que o mundo oferece para nós, leva tempo. Tem que ter uma caminhada com o Senhor, tem que ter uma confiança, confiar em Deus de verdade, entregar os nossos caminhos ao Senhor, morrer para o mundo e nascer para Cristo. Através dessa pregação, os discípulos olharam e viram Jesus pregando a palavra e observaram também, porque Jesus estava ali ensinando para cada um deles, e através dessa palavra nós também vamos aprendendo. O tão difícil é para o rico andar nos caminhos do Senhor, mas através do pobrezinho, daquela pessoa que era coxa, que foi curada, daquele cego de nascença que foi curado, vai moldando e mostrando o coração e vai transformando a vida dessas pessoas também. Mas a palavra de Deus veio para os quebrantados, para os humildes, para os fracos, porque a palavra de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Quando uma pessoa é bastarda em bens materiais, ela não confia em ninguém, ela não confia em Deus, e ela sempre vai estar deixando Deus em segundo plano na sua vida, ou terceiro, ou mais do que isso. Enquanto que a pessoa, quando é pobrezinha, está passando às vezes por uma determinada dificuldade, que vem buscar a palavra, o Senhor transforma, ou porque está passando às vezes por uma doença, e o Senhor transforma a vida dela, porque ela já passou uma vida sofrendo.
através dos milagres que o Senhor vai fazendo, vai mudando e vai transformando a vida das outras pessoas também. Esse jovem rico teve oportunidade, mas não quis. Lá na frente, Zaqueu já pega essa oportunidade para ele, porque Zaqueu também era rico. Só que Zaqueu procura, porque ele olha os pobrezinhos que estavam andando com o Senhor Jesus. A alegria no coração, um sorriso verdadeiro, porque Jesus fala: eu lhes dou a minha paz, não a dou como o mundo dá, porque o mundo te dá algo hoje e amanhã te pede em troca outra coisa. Em Êxodo 2:15, a palavra de Deus fala assim, Êxodo 2. Ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar a Moisés, mas Moisés fugiu de diante da face de Faraó e habitou na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. E o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram a tirar água e encheram as pias para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e lançaram-nas dali. Moisés, porém, levantou-se e defendeu-as, e abeberou-lhes o rebanho. E vindo elas a Reuel, seu pai, ele disse: por que tornastes hoje tão depressa? E elas disseram: um homem egípcio nos livrou da mão dos pastores e também nos tirou água em abundância. E abeberou o rebanho. E disse às suas filhas: e onde está ele? Por que deixaste o homem? Chamai-o para que coma pão. E Moisés consentiu em morar com aquele homem. E ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual teve um filho, e ele chamou seu nome Gerson, porque disse: peregrino fui em terra estranha. Moisés era uma pessoa criada pelo faraó. Era um filho de criação, era um neto de criação do faraó, mas ele tinha todas as regalias, todas as mordomias. E para Deus trabalhar no coração, nós precisamos ser quebrantados. Moisés já fazia parte da promessa daquele povo escravo e cativo. Aquele povo, quando fica sabendo que Moisés estava sendo cuidado pelo próprio faraó, começa a ter uma esperança no coração. Moisés também acredita, porque num determinado momento da vida dele, ele mata um soldado egípcio porque estava batendo no seu povo. E aí o próprio povo de Moisés falou: quem te colocou como juiz de nós? Quem te colocou você como juiz? E aí o próprio faraó descobre, Moisés tem que fugir, porque é assim que Deus age, vai mudando o nosso cenário, vai mudando os nossos caminhos. Porque Moisés precisava agora, depois de tudo aquilo que ele aprendeu, Moisés sai com 42 anos, letrado, estudou nas faculdades do Egito, só que agora para ele ia conhecer a Deus de verdade. E para conhecer a Deus e você servir a Deus, você precisa ser quebrantado, se tornar humilde, pequeno, porque Deus não opera no soberbo, no grande, naquele que se acha que é alguma coisa. Deus sempre vai operar na pessoa quando ela é pequenina. Quando Deus escolhe lá em 1 Samuel um rei aos olhos do povo, ele escolhe Saul, mas ele escolheu um rei como os homens queriam e deixou Saul operar como rei no meio daquele povo, para mostrar que não ia dar certo, porque Saul não obedecia aquilo que Deus falava com ele. Porque para obedecer a Deus temos que ter humildade. Por isso o Senhor vai e coloca Moisés no deserto. Começa a cuidar de ovelhas do seu próprio sogro, Reuel. E vai aprendendo cada dia um pouco com a palavra. Vai crescendo espiritualmente, vai diminuindo e esquecendo as coisas do mundo, a qual ele tinha, a qual ele andava, a qual ele vivia, porque agora ele fazia parte de uma nova vida. Aquilo que Jesus falou para Nicodemos, morrer para o mundo e nascer para Cristo. Deus estava trabalhando isso na vida dele, quebrantando seu coração, e aí demora mais 42 anos na vida dele, para que tudo aquilo venha acontecer. Humilde, já não era mais o neto de Faraó, era um simples pastor de ovelha, cuidando de ovelhas que nem dele era. E foi nesse momento, dessa simplicidade toda, dessa humildade toda, dessa pequenez toda, que o Senhor aparece em uma sarça ardente e fala com Moisés.
mostrando que Moisés agora estava pronto, porque agora Moisés não era mais o neto de Faraó, era simplesmente um pastor de ovelhas. E é nesse momento que Deus opera poderosamente na vida dele, e o nome dele se torna tão grande, que nos dias de hoje, muitas e muitas igrejas estão pregando sobre essa mesma palavra, milhares de igrejas, porque ele andou também no caminho do Senhor, porque ele foi quebrantado. Por isso Tiago estava falando para a igreja, porque quando as pessoas começam a puxar para o lado das pessoas que têm dinheiro, elas não vão pregar a palavra de verdade na igreja. Quando elas começam a puxar para as pessoas que têm dinheiro, elas vão começar a preocupar com outras pessoas, e não vão preocupar com aqueles pequeninos que precisam desse alimento, que é a palavra de Deus, que transforma. E Deus faz os pequenos crescer. É só um tempo de amadurecimento e Deus faz crescer de novo. Só que agora, quando você crescer financeiramente, você vai colocar sempre Deus em primeiro lugar na sua vida. É assim que ele faz. Em Marcos 12, a palavra de Deus fala assim, Marcos 12, glória a Deus, Marcos 12, doze, 41, 12, 41. E estando Jesus assentado de frente da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos depositavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, depositou das pequenas moedas que valiam 5 réis. E chamando os seus discípulos, disse-lhe: em verdade vos digo que esta pobre viúva depositou mais do que todos os que depositaram na arca do tesouro. Porque todos ali depositaram do que sobrava, mas esta, da sua pobreza, depositou tudo o que tinha do seu sustento. Mais uma vez o Senhor falando de uma pessoa pobre, porque é o quebrantado de coração é que entrega de verdade os caminhos ao Senhor. Somos nós, quando estávamos passando por dificuldades e momentos difíceis e únicos da nossa vida, quando nós olhamos para Deus e falamos de verdade, choramos, fizemos uma oração verdadeira para Deus. Quantos de nós tivemos momentos no quarto, orando ao Senhor e pedindo que o Senhor pudesse mudar a história, mudar aquela determinada posição que estava passando, mudando aquele destino que já não aguentava mais aquela situação, e fomos verdadeiros por causa disso. Pessoas que têm riqueza não têm condição de ajoelhar e pedir para Deus de verdade, são orgulhosas. Por isso os pequeninos, quebrantados de coração, conseguem ver isso. Jesus fala através dessa viúva que ela tinha levado tudo que ela tinha colocado o seu coração naquele lugar. Enquanto que as outras pessoas estavam depositando muita coisa, mas estavam jogando porque não estava fazendo falta, aquilo para elas não tinha significado nenhum. E Deus quer que você coloque significado na sua vida, nos caminhos dele. Ele não está importando com dinheiro, não está importando com riqueza, ele está importando com o seu coração, quando você faz algo verdadeiramente para ele. Deus sempre cuida do povo, na vida material, na saúde espiritual, muito mais ainda, para a pessoa continuar crescendo cada vez mais. E é através de sermos verdadeiros com ele, que vai agradando, ele vai trilhando o nosso caminho. Aqueles discípulos aprenderam algo diferente. E assim somos nós, que nós só vamos aprendendo através dessa caminhada, com o tempo, com a determinação, com a força de vontade. Ela depositou tudo que ela tinha. Era pouco aos olhos dos homens, mas aos olhos de Deus sabia o sacrifício que ela estava fazendo, porque também era uma pobrezinha. E através dessas pessoas humildes é que vai quebrantando também o coração das poderosas lá em cima, que não consegue entender, não consegue enxergar, mas consegue ver que algo diferente está acontecendo no meio daquele povo. Em 1 Samuel 16, a palavra de Deus fala assim, 1 Samuel 16,
do 7 ao 10. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. O Senhor manda Samuel ungir um dos filhos de Jessé, Davi. Ele chega na casa de Jessé, e o primeiro filho que vem, forte e alto, um guerreiro, aos olhos de Samuel, era aquele. E ele já vai partindo para o lado dele para ungí-lo. E Deus fala no coração: não é esse não. E aí Samuel aprende mais uma lição, assim como nós só vamos aprendendo no caminhar. Samuel já tinha uma gama estrada de caminhos com o Senhor. E nesse momento ele estava aprendendo mais um pouquinho. E aí vai chamando todas as pessoas, todos os filhos, vai passando um, passa outro, passa outro. E aí ele fala: uai, acabou tudo, não tem mais nenhum. Ele fala: tem o menorzinho. Rejeitado até pela família, né? E aí Samuel fala: não, vamos esperar. Se não é nenhum desses, pode ser que seja ele. A partir daquele momento, mandou chamar Davi. Quando Davi chega, o Senhor toca no coração de Samuel e fala: esse é. Porque Davi era uma pessoa humilde, quebrantada. Davi estava pronto para receber aquilo que Deus tinha na vida dele. Davi estava pronto a andar naquele caminho, a sofrer naquele caminho, porque a porta é estreita, vai haver dificuldade, nós sabemos disso. Mas também vai haver alegria, porque cada vez que nós vencemos, nós nos alegramos, porque nós vencemos mais uma etapa daquilo que Deus tem na nossa vida. Cada vez que nós vencemos mais uma etapa, sabemos que vai vir outras etapas, vai vir outras dificuldades, mas também vamos continuar crescendo através dessa palavra. Assim foi na vida de Davi. Acreditou, venceu Golias, foi vencendo todas aquelas pessoas. Deus protegeu ele de Saul, que queria matá-lo, mas continuou no caminho, continuou pregando a palavra do Senhor. Se torna rei, porque quando Deus dá a palavra, acontece no tempo dele. Mas acontece, nada que se faça pode impedir a vontade de Deus. Lembra disso? Nada que se faça, igual Jonas. O Senhor manda pregar em Nínive, ele fala: não vou em Nínive não, orgulhoso. Achava que Nínive não merecia a pregação do Senhor, mas o Senhor queria que ele fosse pregar naquele lugar. Não vou, entrou dentro de um barco, vou para outro caminho. Mas o Senhor já tinha dado a palavra, então ia acontecer de todo jeito, de toda maneira. Ele sacode aquele barco até Jonas pular no mar e joga ele na praia, depois de 3 dias dentro de um peixe. E aí, vai pregar ou não vai? É assim que Deus faz. A palavra de Deus não volta vazia, a palavra de Deus não volta. Pregamos, as pessoas vão ouvindo, vão aprendendo, vão crescendo espiritualmente. É com o tempo, com a determinação. Uma hora elas vão ouvir alguém falar alguma coisa na televisão, que seja de qualquer lugar, e vai fazer sentido, porque elas também ouviram essa palavra, porque essa palavra tem poder. É assim que nós vamos ganhando o coração das pessoas para o Senhor Jesus, porque somos humildes e aprendemos cada vez mais com isso. Não somos orgulhosos, porque Deus vai quebrantando, igual Ele fez na vida de Moisés, de Tiago também, que no começo não acreditava que seu irmão era Jesus, Salvador, o Rei. Mas depois que vê as obras: pelas obras vos conhecereis, pela árvore conhecereis o fruto. A árvore boa sempre vai dar frutos bons, pelos frutos conhecereis a árvore. Então, através dessa caminhada, as pessoas vão notando, vão olhando e vão vendo que tem diferença, é diferente. A transformação, a inspiração do Espírito Santo no meio de nós. Somos inspirados por Ele, através dessa palavra, crescendo cada vez mais, no nome do Senhor Jesus Cristo. Samuel foi um grande homem de Deus, por isso foi usado para ungir outro grande homem de Deus, um rei, Davi, que não era ninguém, que nem estava na sua casa, naquele momento. Não foi contado no meio das pessoas que estavam lá para ser ungida, mas ele fazia parte do escolhido do Senhor, porque estava cuidando das ovelhas, porque era humilde, quebrantado.
e acreditou de verdade. E para finalizar, em 2 Coríntios, a palavra de Deus fala assim, 2 Coríntios 12:7. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca da qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. Ele disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, os pobrezinhos, quebrantados, que passam dificuldades, têm o coração mais voltado para receber o Evangelho do Senhor. Olha que maravilha! Através dessas pessoas pequenas, que o Senhor faz milagres, porque acreditam de verdade, e depois continuam avançando, é que toca no coração das grandes também, e mostra para elas que a vida não é só coisas materiais, assim como fez na vida de Zaqueu. O Senhor passa, cura um cego em Jericó. Através daquela cura, e através de todo aquele povo seguindo ele, pelo amor da palavra, pelo amor do Evangelho, toca no coração de Zaqueu, e Zaqueu também quer aprender um pouco daquela palavra, saber o que está acontecendo, porque todas aquelas pessoas necessitadas, com falta das coisas, estão tão alegres e seguindo Jesus naquele momento. Ele também quer aprender o segredo, ele também quer ver o que está acontecendo de verdade. Sobe numa figueira brava e o Senhor Jesus fala: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Por que o Senhor falou aquilo para ele? Por causa dos pequeninos que estavam ao lado do Senhor. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que me habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, estou forte. Por isso que essa palavra é maravilhosa. Ela vai contra tudo aquilo que nós aprendemos no começo das nossas vidas, quando estávamos no mundo. E aí, para você ter um entendimento espiritual, é só nos tornando espirituais. E nos tornar espiritual é caminhar sob essa palavra de Deus. Por isso eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Que essa palavra venha ficar no meu, no seu e no nosso coração, para que nós continuemos avançando, continuemos crescendo, sendo fortalecidos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém? Quem precisa de oração? Então vamos unir a nossa fé. Soberano Deus, eterno Pai, nesta noite, ó Pai, nós unimos a nossa fé para agradecer, Senhor, por este momento, agradecer pela nossa família, agradecer, ó Pai, porque o Senhor até aqui tem guardado a nossa entrada e a nossa saída. Papai querido, alcança os irmãos que não puderam vir nesta noite, que o Senhor venha alcançar da mesma forma, com as bênçãos sem medidas do Senhor. Alcança, Senhor, a Jaqueline, ali onde ela está fazendo aquela experiência, naquele trabalho. Guarda, Senhor, a entrada, guarda a saída, livra do homem sanguinário e fraudulento. Capacita a tua pequena naquele lugar. Papai querido, e apresentamos também a vida da Elisângela, que o Senhor venha alcançá-la nesta noite. Papai querido, abre o entendimento da tua serva. Papai querido, que o Senhor venha fazer a tua vontade e o teu querer na vida dela. É o que nós te pedimos nesta noite. Papai querido, abençoa a vida da irmã Josi, da Naftali, e alcança os outros, ó Pai, que não puderam vir da mesma forma. Abençoa os nossos vizinhos da direita, da esquerda, da frente, do fundo. Abençoa cada um que nos ouviu nesta noite. Que as bênçãos sem medidas do Senhor venham estar sobre a vida de cada um deles, sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém? Estendam as mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, e nós dizemos amém. Glória a Deus.